aconteceu com Martinho Lutero após ele ser raptado enquanto voltava da dieta de Worms? Raptado aqui entre aspas, porque nós sabemos que aqueles homens, aqueles 4 homens encapuzados, estavam apenas seguindo as ordens do príncipe Frederico. Eles então o levaram para o castelo de Wartburg, para que ali ficasse escondido e não sofresse rapidamente as consequências da proscrição imperial. Ele ficará ali de maio de 1521 até março de 1522. Naquele lugar, em Wartburg, ele deveria ficar escondido das autoridades eclesiásticas imperiais e, por isso, precisava manter-se absolutamente incógnito. Deveria evitar as relações sociais, inclusive com as outras pessoas que moravam ali no castelo. Para tanto, ele assumiu uma outra identidade. Para todos os fins, ele era o cavaleiro Jorge. Lutero então se despiu das antigas vestes e colocou um traje de cavaleiro com corrente de ouro no pescoço e uma espada no cinto. Para esconder a tonsura monacal, ele deixou crescer uma barba e o cabelo também, o que ajudaria a esconder a identidade dele de pessoas que poderiam eventualmente conhecê-lo. No início, nem seus amigos sabiam de seu paradeiro, ou mesmo se ele estava bem de saúde. Mas não demorou nada e toda a Alemanha já tinha ciência de que o Martinho estava vivo. Não sabiam onde ele estava, mas continuavam a ler aquilo que ele escrevia. Martinho teria que passar seus dias e semanas em seu aposento sem falar com ninguém. O seu único passatempo era a pena e a leitura bíblica. A pena para escrever e a Bíblia para ler. Pouco a pouco, o ócio dos primeiros dias se transformou em uma atividade literária febril. Neste castelo quase abandonado, ele se lançou à produção ininterrupta de pequenos opúsculos exegéticos, folhetos polêmicos, obras teológicas, epístolas variadas e, principalmente, a tradução do Novo Testamento para o idioma germânico. Em várias dessas obras, Martinho amplia a sua estratégia de demonização da Igreja de Roma. Ele agora, sem pudor nenhum, vincula o papado com a figura demoníaca do anticristo por meio da interpretação das profecias de Daniel. Para Martinho, a Igreja Romana é o reino do anticristo. É inegável, então, que a obra de mais impacto religioso que Martinho produziu naquele contexto foi a tradução do Novo Testamento para o idioma dos seus conterrâneos. Ele queria que todos conhecessem as Escrituras, já que cada homem e mulher precisaria ter na Bíblia a fonte suprema de autoridade. Ele levara ali para o castelo o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas o conhecimento de Martinho do Antigo Testamento era rudimentar. E ainda do mais faltava a ele ali algum subsídio filológico para ele traduzir o Antigo Testamento. Por isso ele se concentrou no Novo Testamento. Parece incrível, mas em menos de 3 meses, de meados de dezembro de 1521 até o início de março de 1522, Lutero terminou toda a tradução dos 27 livros do Novo Testamento. Ele traduziu cerca de 11 páginas por dia. 11 páginas por dia. A Bíblia foi para a gráfica apenas no final do ano, porque ele saiu de lá para publicá-la, mas rapidamente se esgotou. E muitas outras edições seriam feitas ainda durante a vida de Martinho Lutero. Martinho não foi o primeiro tradutor da Bíblia para o alemão. Em 1518, já havia em torno de 18 traduções da Bíblia em circulação na Alemanha. Então, qual foi o mérito do sucesso desta versão de Lutero? O que a sua tradução tinha de tão especial? Eu vou explicar para você. Cada um dos livros do Novo Testamento foi escrito no mesmo idioma, é o grego. Mas o estilo e a característica de cada autor varia bastante. Assim, enquanto Hebreus e Lucas usam um grego bem refinado, Apocalipse e a segunda carta de Pedro possuem uma qualidade literária da língua grega bem mais inferior. Isso significa que alguns autores bíblicos dominavam mais o idioma grego do que outros. Isso aparecia, eventualmente, nas traduções que circulavam até aquele momento. O mérito de Lutero, então, foi verter todos os textos com foco mais no sentido do que na letra, o que fez com que a sua tradução apresentasse um mesmo nível literário. Além disso, o idioma que ele usou, o idioma alemão que ele usou para traduzir, foi aquele que poderia ser compreendido por pessoas de diferentes níveis sociais da Alemanha. E se revelou então tão vivo e natural que parecia que todos os livros foram escritos originalmente
para os leitores de Martinho. Mais então do que traduzir a Bíblia, Martinho Lutero germanizou-a. Em alguns momentos, a fim de adaptar uma expressão, introduziu palavras que não estavam no texto original, que ele entendia serem importantes para esclarecer o texto bíblico para todas as pessoas. Martinho insistiu que o texto bíblico deveria estar na forma de um alemão comum, da maneira como uma pessoa comum falaria numa determinada situação. O mesmo idioma pode apresentar variantes dependendo da classe social, da região, sotaques, por exemplo, né? Um camponês não necessariamente fala como os membros das cortes lá dos príncipes, nem os saxões como os habitantes dos limites do império, mas Lutero tentou alcançar a todas as pessoas. Por isso ele procurou combinar expressões idiomáticas utilizadas tanto pelos nobres quanto pelas pessoas mais simples que ele ouviu ali naquele momento enquanto ele traduzia a Bíblia. Os vendedores, quando eles tiveram acesso à Bíblia, venderam a Bíblia em grande quantidade. E eles faziam de tudo para colocá-la à venda. Eles não pagavam pelos direitos autorais, já que o próprio Lutero nunca o requisitou, mas quando Lutero morreu em 1546, cerca de 500 mil Bíblias completas já tinham sido vendidas. Sua tradução da Bíblia se tornou, então, o livro de maior circulação do Império Germânico, exercendo um papel significativo na própria formação do idioma comum na Alemanha. Martinho Lutero contribuiu, então, para o idioma falado na Alemanha. Lutero tem um princípio cristológico para interpretar e traduzir os livros da Bíblia. Se um texto não revela Cristo, não é apostólico, dizia o Martinho. Com este princípio em mente, ele entende que alguns livros não têm o mesmo nível de autoridade que outros livros. Ele distingue entre livros maiores e livros menores dentro das escrituras cristãs. Os livros maiores são o Evangelho de João e as Epístolas Paulinas. Os livros menores são aqueles como, por exemplo, o livro de Tiago, que, segundo ele, frente a estes livros, não seria mais do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Junto com Tiago, ele colocou Judas, Hebreus e Apocalipse como livros úteis para a leitura, mas não necessariamente edificantes. A tradução da Bíblia dá sequência à sua defesa da democratização do texto bíblico. Todos podem agora lê-lo. Qualquer pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, pode interpretar o texto sagrado. Neste momento de sua reforma, a única autoridade religiosa e espiritual era a Bíblia Sagrada. Logo, todos precisam acessá-la sem qualquer tipo de mediação.